Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais um momento de estudos da doutrina espírita no nosso Despertar Espírita, aqui na TV Diário, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, sempre na sua companhia dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, de todos que têm nos seguido através das redes sociais e das diversas plataformas em que este programa chega ao público de uma forma geral. Sempre com assuntos que fazem parte do processo de estudo da doutrina espírita. E o assunto de hoje é felicidade. Já tratamos aqui de diversos temas. O assunto de hoje é felicidade. É possível a felicidade? É possível ser feliz? O que é felicidade? É possível ser feliz nesse plano em que estamos, Jorge Brandão? Bom, cumprimentando a todos que nos apoiam, né, agradecendo a todos, né, que nos dão a oportunidade de estar aqui. Falar sobre esse tema, felicidade, é realmente um tema desafiador. Porque eu penso, né, que existe muita confusão em relação à felicidade e prazer. E se existe uma coisa em comum, né, que todos nós temos, é o desejo de ser feliz. Né? Isso, por várias perguntas, a resposta final vai ser essa, porque eu quero ser feliz, né? Por isso que eu faço determinada coisa, por isso que eu me dedico a algo. Na questão 920, né, Kardec faz uma pergunta, como todas as perguntas de Kardec, são muito interessantes, né? Pode gozar o homem de felicidade plena na Terra? Né? Essa pergunta acho que está na base hoje do nosso estudo, né? E aí a espiritualidade responde: não. Por isso é que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Porém, tem um adendo na resposta que diz assim: dele, porém, depende, né? Depende a suavização de seus males e de ser tão feliz quanto possível aqui na Terra. Né? Então, essa felicidade relativa, ela é consequência do nosso estado atual de evolução. Né? Certo. Então, nós não poderemos ter uma felicidade plena, né? Porque nós ainda não somos plenos, né? Como espíritos em evolução. Então, esse seria a minha participação inicial nesse tema tão importante. Diógenes Chaves, e aí? Podemos ser felizes em que grau nesse plano? O Kardec ele faz uma observação depois, né, acho que na questão da 921, ele faz uma observação dizendo que o nosso processo evolutivo é uma caminhada, é uma viagem que a gente faz e que em algum momento a gente vai estar parando em alguma pousada. Né? E essa pousada, ela nem sempre vai ser uma pousada muito luxuosa, bonita, encantadora. Às vezes vai faltar água morna, às vezes o café não vai ser tão saboroso, a cama não vai ser tão confortável, mas para quem tem a visão da espiritualidade, tem a visão da vida futura, né, que o Vicente gosta muito de falar, da questão da vida futura. É verdade. Quem tem a visão da vida futura sabe que aquela pousada é um momento, e não é o destino final. Né? O oásis está muito lá para frente. Então a pousada é aquele momento ali. É uma estação, né? É uma estação, isso mesmo, é uma estação. Então, o que significa isso? Que não tem como tu ter uma felicidade plena ali naquela pousada. Tu tem uma felicidade relativa porque é proporcional à realidade na qual tu está inserido. Né? Então, na medida que a gente vai seguindo a viagem, as pousadas vão melhorando, os recursos vão melhorando, né? Como diz Raul Teixeira, que a felicidade é uma aquisição harmônica de conhecimentos morais e intelectuais. Na medida que tu vai desenvolvendo esses conhecimentos, as asas vão ficando fortalecidas, só que tem que ver os recursos que nós temos para isso. Então, todo recurso para a gente ter uma felicidade plena que a gente não tem ainda, porque o contexto não permite, mas na medida que a gente vai evoluindo, vai melhorando a pousada e se aproximando do oásis, que é o destino final da viagem, a gente vai despertando mais, a gente vai descobrindo mais, a gente vai se aprimorando mais espiritualmente. Então, realmente, a felicidade, por enquanto, ela é relativa.
Ainda não dá para ser pleno aqui ainda. Márcia, na mesma linha? Na mesma linha. A gente vive num orbe onde reina ainda a imaturidade evolutiva, né, da humanidade aqui. E nesse viés de pensamento, cada um avalia e identifica aquilo que lhe apraz, que lhe traz alegrias, sensações de felicidade, de acordo com as lentes a partir da experiência individual que cada um vive. Então, por isso que é difícil jogar todo mundo dentro do mesmo balaio e imaginar que todos vão se agradar com determinadas proposituras. Há uma diversidade de intenções, de ideias, de pensamentos, de sentimentos, de vontades, e estamos trabalhando com essa humanidade no mundo de relações, né? Então, realmente, as buscas, elas vão se dar a partir das experiências individuais de cada um. E aí é que entra o desafio. Há algo em comum que poderia levar a todos aquela sensação plena de felicidade, o mais próximo possível aqui na Terra, porque a total, o Jorge já leu pra gente que Kardec realmente ouviu da espiritualidade que não existe, porque ainda estamos num planeta de provas e expiações, e suas dificuldades, e suas necessidades de reajuste, reequilíbrios, e isso brota de nós, né? Então, realmente, há algo que nos liga nesse sentido, há algo em comum que poderia ser, poderíamos dizer assim, a linha mestre de condução para essa felicidade mais próxima possível na Terra? Pois é, eu pego o gancho da Márcia. Acho que existe um roteiro. O roteiro é comum. Agora, a felicidade, ela ainda não é comum a todos. E nem é possível, de forma plena também, como já foi dito e explicado, nesse plano da existência. E, aliás, é uma busca de muito tempo da humanidade. Desde os primórdios da civilização, o homem trata com esse elemento, a busca da satisfação. E aí ele estabeleceram a felicidade como referência. E lá na Grécia, né, as primeiras informações que se tem, as primeiras construções, é de uma felicidade ligada à beleza, e à beleza espiritual. E acho que é um bom começo. Depois tivemos mudanças. Aí veio a filosofia do Epicuro, né, que disse que felicidade era sabedoria. Também parece um bom conceito, só que houve muitas transformações nesta filosofia de Epicuro. E foi transformada a felicidade no prazer, no ter, na satisfação pessoal. E aí mudou tudo. E aí veio Sócrates e diz que, na verdade, o homem não é a sua aparência, o homem é a sua essência. O homem não é as suas vestes, não é o seu corpo, o homem é o seu espírito. E a doutrina espírita traz luzes para a gente entender tudo isso quando Kardec dá esta resposta na questão 920. E quando na 132, antes já havia perguntado, né, a espiritualidade, qual é o sentido da encarnação? Qual é o objetivo da encarnação? O que é que nós estamos fazendo aqui? E a espiritualidade responde: Deus impõe a encarnação para que possam chegar à perfeição. E quando chegarmos à perfeição, teremos a felicidade plena. Mas isso não é para agora. Porque também nesta mesma questão, que eu considero uma das mais importantes, e até chaves, né, no Livro dos Espíritos, a espiritualidade também faz ressalvas. Não sem antes passar por todas as vicissitudes das experiências corporais, ou seja, por todas as dificuldades. E aí nós vamos voltar a alguns programas atrás em que falamos aqui sobre dor e sofrimento e a sua finalidade. E uma delas é nos proporcionar a compreensão e a busca do progresso e da elevação. Sobre Sócrates, se me permite comentar agora que tu falou do Sócrates, e ele é um dos precursores também da doutrina espírita mesmo, com todas as suas ideias, né, sobre espiritualismo, né? E tem uma passagem de Sócrates que é interessante, que o mercado de Atenas, né, que era um centro de todas as vendas ali, e inúmeros produtos eram colocados ali no mercado de Atenas, Sócrates estava percorrendo
estava percorrendo o mercado, passando por ali e tal. Aí quando ele começou a circular, e tinha um dos vendedores que viu que ele passou 3 vezes ali, e ali ele disse assim, Sócrates, tu tá procurando alguma coisa, o que tu precisa? E ele disse assim, não, eu só estou vendo o que eu não preciso para ser feliz. Veja só, que resposta, né? E é bem isso, né? Às vezes a gente se prende ao ter, ao possuir, e acaba encontrando ilusão, construindo ilusão e encontrando desilusão. Confundindo prazer com felicidade. Prazer com felicidade. E essa confusão, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Principalmente em algumas literaturas. Né? Eu tenho alguns filósofos que eu gosto de escutar muito, até atuais, que quando eles vão falar sobre felicidade, por exemplo, tem um que diz que felicidade é aquele momento do qual tu não quer mais sair dali. Né? Felicidade é quando tu tá numa situação que tu tá deslumbrado, tu tá muito bem e tu não quer mais sair dali, então tu tá num momento de felicidade. Eu acho um tanto equivocado, porque depende da situação. Né? Tu pode estar tendo uma satisfação material naquela situação ali, e isso não é felicidade. Então, felicidade ela é muito confundida com alegria. Por exemplo, alegria é uma reação psicofisiológica. Ela vem e vai, ela não vai ficar contigo, porque é uma emoção. Né? E a alegria ela depende de coisas externas, situações, pessoas, eventos, circunstâncias, e isso não está no teu controle, isso pode mudar a qualquer momento. Comprei um carro novo, estou feliz. Não, eu estou alegre. Né? Mas enquanto durar o cheirinho de carro novo. Enquanto o vizinho não tiver o melhor. Realmente, é uma curva que quando chega, ela vai parar, né? E a tendência é ficar descendo, porque aquele carro não vai satisfazer mais. Então, tudo que for da matéria, tudo que for material, ele vai ter um ponto final, que a partir dali ele não vai te satisfazer mais. Agora, a felicidade já é uma questão interna, ela está no teu controle, é uma aquisição espiritual. Então, a gente confundir alegria com felicidade, isso é muito comum, mas a gente tem que entender que a alegria é algo efêmero, né, porque vem e vai embora, e a felicidade está contigo ali. Claro que ela é relativa, na medida que tu vai aprendendo, se desenvolvendo espiritualmente, tu vai adquirindo essa felicidade. Mas outra confusão também que as pessoas têm é assim, felicidade é estar sorrindo, é estar alegre, é estar para cima. Não, né? Isso é alegria também. Porque, às vezes, pessoas que estão fazendo quimioterapia no hospital, e tu chega para essa pessoa, ela está alegre ali? Será que ela está alegre? Não, é sofrida, dolorido, mas ela ressignifica aquilo de uma forma tão incrível, ela não reclama, ela aceita. Então, está ali o grau de felicidade dela, né? Pela aceitação da situação. E isso depende só dela, né? E não da anestesia que vão dar nela para não sentir dor, aí daquela paz, mas aquilo ali não tem nada a ver com felicidade. E né? também é confundida a alegria com euforia, né? Euforia, também. A alegria verdadeira pode existir. Eu estou alegre quando eu pratico bem, quando eu tá te sentindo bem. Estou me sentindo bem comigo mesmo, né? Agora, a euforia está bem relacionada àqueles momentos fugazes, né? Aqueles picos de adrenalina que dá. Aristóteles diz que a felicidade é um movimento da alma, né? E aí a gente começa a entender nesses posicionamentos de algumas pessoas que vivem em extrema dificuldade aparente e vivem a felicidade, né? Sabendo conectar com a essência verdadeira, dando um sentido para tudo aquilo que se passa na sua caminhada, né? E aí começamos a perceber realmente que tem muito a ver com isso, sim, né? O nosso estado de plenitude. A gente começa a entender que apesar das turbulências do dia a dia, a correria do mundo, as divergências que se postam aí, para muitos a felicidade é o aconchego do lar ao lado, a paz do lar ao lado daquele que tu ama, daquelas pessoas que tu ama, que não são as coisas do mundo, não são as maiores buscas, que na verdade não é aquilo que tu almejava em termos materiais. O que te conforta mesmo é se refugiar e ter alguém para compartilhar aqueles momentos na calmaria de um ambiente que tu pode chamar de lar. Né? E aí se percebe por quê? Porque realmente é o reduto aonde a gente se conecta com Deus. Né? E começamos a entender o porquê daqueles posicionamentos da espiritualidade através de muitos benfeitores nos chamando a atenção justamente para esse ponto. O se refugiar no lar, o encontro com a família,
quando orares, ora em secreto, no teu ambiente, no teu cômodo, naquele espaço onde essa sintonia é possível, onde a gente fecha os ouvidos um pouco para a turbulência lá fora, né? E aí se percebe realmente que está muito conectado, talvez, a essa busca do afeto, do sentimento, do amor, do recolhimento interior para se ouvir, né? Eu penso estamos concordando, né? Nessas mesmas... Mas é permitido discordar. Claro, mas é que eu acho que... desafio. Pela visão que se tem, tá? O que eu, pelo menos, nós todos estamos passando para os que estão agora nos acompanhando, examinar a felicidade num contexto mais amplo, né? E estabelecer diferenças. Porque, eu penso, por exemplo, que entre várias coisas, felicidade é a busca. Felicidade é a busca, é o caminho. É o percurso, claro. Né? Isto é o que, por exemplo, me move. Eu acho que felicidade é aquilo que nos permite, nos possibilita, nos incentiva a acordar tendo alguma coisa para fazer. Pensando em alguma coisa para fazer. Qual é o objetivo do dia de hoje? O que é que eu tenho para fazer hoje? O que de bom eu tenho para fazer hoje? Eu posso fazer. Você está falando do sentido da existência. Sentido da existência. Sentido da existência. Victor teve lá na... Exatamente. Então, é assim, é a busca, é ter objetivos e através desses objetivos buscar o sentido, porque quando a gente compreende o sentido da vida, a gente se satisfaz mais e compreende mais e se fortalece mais, mesmo para as nossas dificuldades. E até tem uma expressão, uma reflexão a respeito da felicidade que nos leva a isso, né? O que seria de nós, né? Qual seria a utilidade da vida se a gente tivesse tudo de uma forma plena? Se não tivéssemos nossos desafios, não tivéssemos as nossas metas e nesse caminho as nossas dificuldades, onde nós realmente buscamos respostas e onde nós também aprendemos. Então, para mim, entre outras coisas, entre muitas coisas, felicidade é busca. O Vicente deu um mergulho na Grécia Antiga, né? E eu vou dar uns passinhos à frente aqui. E eu fiz uma pergunta para a inteligência artificial. Olha aí, né? Para o chat GPD, né? Sobre esse que sabe tudo, né? Sabe tudo, sobre a questão da felicidade, né? E por incrível, a resposta me tocou profundamente, né? Porque ele não tem religião, né? Essa inteligência artificial, ela busca um consenso de respostas, né? E olhem só o que ela fala. Vamos ver. O que ela encontrou, o que ela encontrou em todo esse consenso. Fazer o bem pode trazer felicidade e satisfação pessoal. Existem várias razões para isso. Fazer o bem pode desencadear a liberação de hormônios como endorfinas e ocitocina, que estão associados a sentimentos de felicidade, prazer e vínculo social. Fazer o bem contribui para o bem-estar dos outros. Pode proporcionar um sentido de propósito e significado na vida, o que é fundamental para uma sensação de felicidade duradoura. Fazer o bem, ajudando os outros, fortalece os laços sociais e promove um senso de conexão e pertencimento, o que pode aumentar a felicidade e o bem-estar emocional. Fazer o bem pode levar a sentimentos de gratidão e apreciação por aquilo que temos em nossas próprias vidas, o que pode aumentar a sensação de contentamento e felicidade. Contribuir para a felicidade e bem-estar dos outros pode criar um ciclo positivo de bondade e generosidade na comunidade, promovendo um ambiente mais feliz e saudável para todos. Em resumo, fazer o bem não apenas beneficia os outros, mas traz uma profunda sensação de felicidade e realização pessoal a nós mesmos. Olha só, inteligência artificial, aplausos para a inteligência artificial. Concordei. E a doutrina explica e explicita, né, todo esse conceito aí.
trazido pela inteligência Sim, há uma artificial. concordância, né? Nós vindo lá da Grécia Antiga e chegando à inteligência artificial, existe Uma conexão. Uma conexão. Uma conexão. Né? Total, E ali mostra que a felicidade é zero egoísmo. Ah, sim. Bem destacado. É zero egoísmo, porque é normal a gente pensar assim, eu estou em busca da minha felicidade. Vou buscar a minha felicidade. Eu acredito que quando a gente pensa assim, a gente já está contramão. Né? Porque a felicidade, como às vezes eu penso, é uma busca despretensiosa. Tu vai encontrar a felicidade sem a intenção de querer encontrá-la. Porque daí tu vai estar levando a felicidade para o outro, tu não vai estar pensando tanto na tua felicidade, mas tu ganha por tabela. Né? Então, ou seja, fazer o bem, aí repetiu várias vezes, fazer o bem ao próximo, ajudar o próximo, fazer a caridade. Então, no momento que eu chego nesse nível de começar a me preocupar com o outro, isso vai me gerar uma satisfação de utilidade, de importância, de pertencimento tão grande, que isso vai ser a minha felicidade. E daí a gente traz o exemplo do Bezerra. Lembra? Eu acho que foi um dos primeiros programas que eu não lembrava de que livro era, que Bezerra chegou no plano espiritual e tinha uma multidão esperando ele. Sim, meu Deus do céu, o bem-estar que não dá aquilo. E ele perguntou o que é isso, né? E ele disse, esses são aqueles que tu fez o bem sem olhar a quem. E o Chico também, né, tinha esses momentos onde relatavam aquele monte de mãezinhas na volta, atrás dele. Eram necessitados? Não, essas são as mães daqueles que você ajudou e querem te ajudar na tarefa. Então, a quantidade de espírito que vem nos auxiliar nesse momento, sensação, né? Que dá. Nessa linha de pensamento, Epiteto, 55 depois de Cristo, ele também diz que a felicidade e uma vida virtuosa são sinônimos. Que, na verdade, a felicidade lá, na época de Cristo, ainda depois de Cristo, 55 depois de Cristo, que seria possível alcançá-la a partir da virtude. Né? É uma conexão consigo mesmo, seguindo nessa linha de pensamento. Epiteto é um dos pensadores da cognitiva comportamental. Ele diz que não são as situações que nos perturbam, mas a interpretação que a gente faz das situações. Tudo partindo da gente, né? Isso, não importa onde estamos, mas sim para onde vamos. Por isso que não é à toa, né, que a nossa bandeira, né, da doutrina espírita, né, fora da caridade não há salvação, ou fora do amor não há evolução. Né? Que incrível isso. Né? Se resume tudo, né, tudo que nós estamos falando aqui. Né? É verdade. O Jorge sugeriu refletir para onde é que nós vamos. Nós vamos agora para o intervalo. Voltamos em seguida com a sequência do nosso Despertar Espírita, dividindo, partilhando, né, os estudos desta doutrina e tudo que ela pode e nos oferece. Já voltamos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade.
Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, aqui na TV Diário, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fodo, Diógenes Chaves. Hoje o nosso assunto é felicidade, tanto quanto possível, os estágios da felicidade, o tamanho da felicidade, a busca da felicidade. E as perguntas, né? As perguntas que todos os temas sempre despertam. Nós temos aqui uma ouvinte, né, que nos apoia e que enviou uma pergunta. Na verdade, ela enviou 2 perguntas. Né? Nós vamos para a primeira pergunta dela, que deve ser uma questão de muitos. Né? Eu acho que as perguntas são muito importantes para nós. Então, ali no YouTube, as pessoas podem comentar, fazer perguntas, porque isso enriquece muito o nosso programa. E ela perguntou... Ela fez a seguinte questão, né? Se a felicidade não é deste mundo, quando é que eu vou ser feliz? Jorge. Olha aí. Eu acredito que ela traga aí a felicidade plena, que é o caminho final, né? E que a gente tem uma caminhada longa para a gente chegar ao oásis que eu falei, né? Que é o estado de espírito puro, felicidade plena. Quando que a gente vai encontrar? Quando a gente cumprir essa missão, né? Quando a gente começar a não precisar mais das influências da matéria, quando a gente vai se desconectando do apego material, né? E vai se libertando e a gente vai ser puro espírito, né? Então eu acredito que quando a gente atinge essa plenitude, a gente vai conseguir ter essa felicidade que a gente tanto busca, né? Quando que eu vou conhecer Deus? Quando eu chegar nesse nível. Agora, Deus para mim, por enquanto, é uma inteligência suprema, a causa primeira de tudo. Mas quando eu atingir a evolução plena, tudo vai se clarear para mim e lá eu vou ter essa plenitude de felicidade. Mas por enquanto eu estou numa caminhada, num passo a passo. E como a gente estava falando aqui, por enquanto a felicidade é relativa. Mas na medida que eu vou evoluindo, que eu vou me desprendendo das necessidades da matéria, eu vou entrando mais em contato com essa felicidade que a gente tanto procura, né? E vai ser nesse mundo, Diógenes? Não. A felicidade é deste mundo? Não. Felicidade plena não, né? É plena não. Mas não me desanime. Não me desanime, porque eu quero ser feliz. Claro. E temos que buscar, né? E quando diz que a felicidade é deste mundo, o pensamento que eu tenho também é para entender que a felicidade não está no material. Não estão nas coisas materiais, né? Estão no espírito, né? No desenvolvimento espiritual. Não está nos prazeres passageiros. Nos prazeres passageiros, é. É verdade. Porque existem vários contextos, né? Como eu já trouxe lá da Grécia Antiga, existe o estado nirvana, para quem acha que chegando num determinado estágio, né? Psicológico, até mesmo espiritual, pronto, mas é uma situação de equilíbrio. O estoicismo que acha que tudo é uma questão de harmonia do cosmos e que por aí as coisas se definem. A gente vai analisar, né? E ok, até se pode concordar, eu concordo, mas isso fica muito, muito distante. Qual é que eu penso que é a grande contribuição, por exemplo, da doutrina espírita, das perguntas que Kardec fez, porque aí ele se vale do conhecimento da espiritualidade, né, dos espíritos mais evoluídos, e vai nos trazendo respostas para nós estabelecermos esse roteiro. E eu concordo com a Márcia, porque claro, se a gente não tem a compreensão do que nós somos, de onde viemos, do que nós estamos fazendo e para onde vamos, é desestimulante. Se a gente apenas ouve, não, a felicidade não é desse mundo.
Mas nós temos que saber por quê. Como se a gente não pudesse ser feliz, né? Exatamente, exatamente, como se não pudéssemos ser felizes. E um dia nós seremos felizes e vamos acumulando momentos, sim, de felicidades que são traduzidos por aqui das mais diversas formas. Mas, fundamentalmente, quando é que a gente mais se aproxima disso? Quando sai de si e faz pelo outro, se enxerga no outro. O bem pelo bem, né? O bem pelo bem. O bem pelo bem. A humanidade, ela vem sendo sacudida pelos vendavais da mudança, né? E ela vive uma oscilação entre uma insegurança pessoal e entre o tormento que a coletividade propõe. E nesse meio de campo, onde ela se obriga a conectar com sentimentos diferentes, valores mais embasados, mais sólidos, ela realmente vive esse desafio. E se ela não aurir forças e nutrir, se alimentar, buscar a fonte adequada para beber, como Jesus convidou que fosse feito, né? Realmente vai ser como beber água salgada. Vai ser essas buscas materiais em torno de coisas, de interesses pessoais, de posições de cargo, e a gente chega lá. Se correr atrás, chega. Se a gente realmente se dedicar a qualquer causa que a gente busque, a gente consegue adquiri-la, tê-la, na maioria dos casos, exceto se estiver posto ali um problema patológico, uma dificuldade maior, onde há uma limitação e a pessoa não consiga fazer por si só. Caso contrário, o que ela buscar, ela vai conseguir. Ela vai conseguir se realmente ela quiser. E vai chegar lá e vai identificar, e na maioria dos casos, o relato que a gente tem é esse. Não era bem isso. Ainda falta alguma coisa. Identifiquei que não era ali a felicidade. E grandes pensadores trazem essa abordagem. Procurei em muitas coisas e me deparei que precisava voltar onde eu estava, porque era lá que estava os momentos de paz. Seres espirituais como nós somos, né, jamais vão poder se completar plenamente com coisas, com prazeres materiais, né? Isso realmente é uma lógica, né? Mas é claro que nós podemos amenizar e ser, como diz Kardec, ser felizes tanto o quanto é possível, dependendo das nossas atitudes, né? E no Código da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, diz: cada imperfeição que nós temos é motivo de infelicidade. Então isso demonstra realmente o entendimento que nós temos em relação à possibilidade de ser felizes, né? E ela traz aqui outra pergunta, que eu faço a segunda pergunta. Vamos lá, para a Márcia. Começando agora pela Márcia, né? Você está fugindo, O que a Maria Aparecida pergunta? Por que Deus permite tanta desigualdade no mundo? Opa! Pois então, e realmente existem, né? É isso que a gente falou agora dos tormentos, da turbulência da coletividade, e realmente quando tu pensa assim, tanto é que a espiritualidade responde a Kardec, né? A felicidade, lá na questão 614, se não me engano, que ela está conectada também com a posse do necessário, né? O mínimo para a sobrevivência, né? A condição de saúde, o alimentar, a ração alimentar diária, para te não ver teu filho passando necessidade. Realmente existem dramas na Terra onde muitas vezes se questiona: onde está Deus nesse propósito, nessa proposta? Em que momento essas pessoas terão a possibilidade de ser felizes? Não há como intervir, não há como Deus fazer alguma coisa e pedir que aquele processo aconteça. E esses são os questionamentos que muita gente faz, que a gente faz em momentos de dificuldade. E é aí que entra toda aquela abordagem a respeito da fé, da busca de compreensão de muitas questões, a compreensão da vida futura, da reencarnação, daquele contexto, a identificação, por exemplo, de que o mal e o bem, na verdade, são um processo de ignorância e de percepção ali, né? Que o bem está posto mesmo na dificuldade e na dor, para aquela alma que está passando por muitos dramas evolutivos, tamanha tristeza e sofrimento, ela sabe no íntimo as conexões que ela tem estabelecida e os resgates pelos quais ela precisa passar para aurir as forças que ainda não desenvolveu. Se ela refletir intimamente em sua busca pessoal de conexão para essas respostas, ela vai ser envolvida pela espiritualidade querida e as respostas virão.
não de maneira clara no campo de vista, poderíamos dizer assim, da clareza das ideias, fica meio que no inconsciente todas essas respostas, mas a gente sabe que está ali no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que precisa ser feito, né? Então não é uma permissão de Deus o sofrimento, é uma permissão de Deus o livre-arbítrio e a liberdade das pessoas atuarem entre si para que o processo de crescimento aconteça. Seria injustiça divina ele nos tirar a possibilidade de agir por nós mesmos, fazendo nossas escolhas, tendo o direito de definir a nossa caminhada evolutiva. E Ele permite que tenhamos tudo à mão cheia e usemos adequadamente. Então, na maioria das vezes, se formos verificar a problemática, a raiz do nosso problema, vamos encontrar em nós mesmos, em nosso egoísmo, em nossos interesses pessoais, No orgulho. em nosso orgulho, em nossos equívocos. Nós temos a liberdade de estragar e consertar. Que bom, né? Que temos a liberdade. Temos a liberdade de estragar e consertar. Ó, tá tudo contigo. Concordo plenamente com a explanação da Márcia. Eu terminei outro dia uma palestra ali no Lar de Joaquina. E uma pessoa me fez exatamente esta pergunta, ao final da palestra. Por que tantas diferenças? Como é que vocês explicam estas desigualdades? Aí eu presumi que era alguém que estava começando a buscar informações através da doutrina e até sugerir para ele que acompanhasse estudos, né, ali mesmo, no Lar de Joaquino, em qualquer casa espírita. Mas tentei fazer algumas colocações, ainda que brevemente, ali para ele, e nesta linha, porque Deus nos criou simples e ignorantes, para que todos tivéssemos as mesmas condições de buscar. Qual é a diferença? São as nossas escolhas. O uso do nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente às vezes vê uma pessoa que parece, né, que está melhor realizada do que nós, ou do que tantos, né, mas olha aí a diferença, olha a injustiça, um num berço de ouro, outro na miséria. Nós precisamos olhar para o nosso passado. Nós somos ainda crianças na nossa evolução espiritual. Nós estamos no início da nossa busca pelo conhecimento da espiritualidade. E pessoas já desenvolveram isto em encarnações passadas e trouxeram para estas encarnações. E aí, assim como eu faço comparação daquela atleta olímpica, que foi acompanhada pelos monitores, quase a exaustão, e não podia ser ajudada por eles, comparo com os nossos anjos guardiões, que nos acompanham, mas não podem intervir, não podem tomar decisões por nós. Não podem fazer a nossa parte. Não podem fazer a nossa parte, assim Deus também. No início de uma corrida, não estão todos os competidores no mesmo lugar? Estão no mesmo lugar, nas mesmas condições, mas não chegarão juntos. Alguns chegarão na frente, outros chegarão depois, depende do quê? Do seu processo de preparação, da sua evolução, nesse caso física, mas também psíquica, mental, no equilíbrio que podem adquirir. Então as condições são as mesmas, para avançar, para estagnar ou até para retroceder. Se a gente olhar apenas agora, fizer um recorte desta existência, nós jamais entenderemos essas diferenças. É preciso buscá-las. E aí vem a questão da fé, aí vem a questão do estudo, vem a questão, né, da busca das informações que também nos são disponibilizadas, que nos remetem para o nosso pretérito e explicam, e muitas vezes, o momento que cada um está vivendo. Nós somos o resultado do nosso passado e seremos sempre fruto do nosso presente. O Haroldo conta uma história particular dele, que ele andava muito triste. Estava passando uma situação bem complicada na vida dele, e ele foi numa biblioteca de uma igreja, eu acho. E ele entrou no meio dos corredores ali dos livros e começou a chorar. Ele estava tão mal que ele se escondeu ali no cantinho e começou a chorar, e o padre viu. E o padre chegou assim, olhou: "Ô, meu irmão, não está bem?" Dele enxugou as lágrimas: não está acontecendo nada. Deles assim: "Aproveita e faz uma oração por mim." Mas por que, padre? Assim, não, porque aquele que chora está mais próximo de Deus. Olha então só. tu está mais próximo dele agora. Olha aí, ó. Então eu achei incrível essa mensagem, porque quando traz a questão do sofrimento do mundo, muitas vezes é para testar a nossa fé. Porque o materialismo vai esgotar em algum momento. Né? E é no sofrimento que a gente percebe que o materialismo muitas vezes esgota, e daí para onde é que a gente vai depois? Ou a gente se desespera, ou a gente transcende.
É ali que é o pulo do gato, né? Ou eu entendo que eu posso transcender, que o plano espiritual existe, que tem algo muito mais, ou eu entro em desespero, não encontro um sentido para o sofrimento, como o Victor fala, né? Que se a gente não encontra o sentido do sofrimento, a gente entra em desespero, ou eu entendo que tem muito mais e tá ali para testar a minha fé naquele momento, né? Eu lembro que Roberto Carlos, né, ele fala que as músicas mais lindas que ele fez foi no momento de maior tristeza. Pois é verdade. Porque tu consegue te introspectar, né? Tá em contato contigo. E como o Vicente falou, né, a nossa sociedade tem uma norma, né, de que todo mundo tem que rir. Foi tu que falou, foi o Vicente, né? Que todo mundo tem que sorrir, que todo mundo tem que estar feliz, né? Nós temos direito, sim, de ter os nossos momentos de tristeza. Todos nós passamos, isso é natural e é necessário, porque ele traz essa reflexão. E complementando também a pergunta da Maria Aparecida, né, nós estamos num mundo ainda de provas e expiações onde o mal prevalece. Nós não conseguimos ainda subir esse degrau do mundo de regeneração. Então, as coisas que acontecem aqui, como diz André Luiz, existe injustiça, mas não existem injustiçados. Ou seja, nós estamos passando pelas necessidades que nós precisamos, né? Mas eu não poderia deixar de comentar uma questão de Kardec, que se alguém me ajudar o número dessa questão, eu não me lembro, quando Kardec fala o que é comum a todos para ser feliz, né? E aí a resposta dos espíritos é a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Acho que é 614. 614? A fé no futuro. Então, assim, ó, o que é a posse do necessário? Vamos começando por aí, né? O que é realmente a posse do necessário? Quando que nós podemos estabelecer esse limite do que é realmente... Bom, isso é necessário. Eu posso trabalhar em outras coisas, em outras atividades, porque eu tenho o necessário, né? A consciência tranquila, quando é que nós temos essa consciência tranquila, né? E será que realmente nós temos essa fé no futuro que nos dá a base para a felicidade, né? Que tanto nós falamos aqui, né, Vicente? Um dia uma senhora me disse assim, olha... a gente tem uma identificação como espírita, né? Porque está nas casas espíritas fazendo palestras, conversando. Esse programa tem também nos dado uma relevância onde as pessoas nos reconhecem, né? E aí uma senhora me perguntou assim, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, o espiritismo me salvou, ela disse, o espiritismo me salvou. E eu respondi para ela, não foi o espiritismo que lhe salvou, foi o que a senhora fez com que aprendeu no espiritismo, né? Porque isso é o mais importante, as nossas ações, né? Essa caridade ativa, essa compreensão e deixando ela atuar na nossa vida, né? Então é para nossa reflexão realmente o quanto é importante a nossa participação na sociedade e fazer o bem pelo bem, como nós vimos aqui, né? E quando a gente pensa nas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe, ele traz um roteiro para a gente encontrar a felicidade ali. Porque o que é um bem-aventurado? É alguém em plena felicidade. Então ele vai dizer, bem-aventurados os aflitos. Aquilo que o Jorge falou, na aflição nós fizemos uma introspecção, nós entramos em contato com a gente. Nós não vamos encontrar a felicidade se a gente não aprender a fazer isso. Se a gente não desenvolver autoconhecimento, não entrar em contato com a gente, não tem como. Bem-aventurados os pobres de espírito, a questão da humildade. Sem a humildade, tu não aprende, tu não busca, tu não tem noção da tua própria ignorância. Bem-aventurados os mansos. Se tu sempre zelar pelo desequilíbrio, pela violência, pela guerra, né, realmente, a violência, tu não vai conseguir entrar num caminho para buscar a tal felicidade. Né? Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Bom, se tu não cumprir o teu dever, se tu não saber o que é certo e o que é errado, tu também não vai conseguir atingir. Então eu vejo assim nas bem-aventuranças de Jesus um roteiro para te chegar lá. A Márcia me passou uma colinha aqui, então, a questão 922, né? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? E aí vem essa resposta maravilhosa, né? E nessa questão das bem-aventuranças, que tu lembrou, bem lembrou, eu tenho uma passagem de Mahatma Gandhi, né, que foi o profeta da paz, né, o pacificador, né? Ele falava muito de Jesus em todos os lugares que ele ia, e ele disse que se perdesse todos os livros, né, se todos os livros fossem perdidos e não se salvassem as bem-aventuranças, nada teria sido perdido.
perdido. Né? Olha, e isso que ele não era cristão, né? E aí, na Inglaterra, uma vez perguntaram para ele, Mahatma Gandhi, tu fala tanto em Jesus, por que tu não é cristão, então, né? E ele disse assim, é que eu tenho observado os cristãos e não me motiva. A atitude deles não me motiva a ser cristão. Né? Então, isso é para nós refletirmos, né? O que uma pessoa iluminada como ele também, independente da religião, mas da prática do bem, né? Da prática do bem. Então, é uma lição para nós, né? E quando ele da religião hindu, né? Isso. Quando ele fala todos os livros, ele fala inclusive os livros base da religião dele. É todos os livros. Que a mensagem do Cristo poderia abarcar Transcende tudo, né? tudo. E o povo hindu é um dos exilados, não é? Sim. É um dos exilados. É um dos exilados. Sim, exilados de Capela. Que vieram para cá com os outros povos, né? Trazendo conhecimento em várias áreas, né? Mas para cumprir um resgate moral, porque se afastaram daquilo que pode levar à verdadeira evolução e um dia a verdadeira felicidade. E quando Jesus fala no Sermão do Monte sobre a comparação do homem que construiu a casa sobre a rocha e o outro que construiu a casa sobre a areia, e quando veio a tempestade, a casa sobre a areia desabou, nos traz um entendimento, né, do que realmente, qual é a nossa base na vida. Né? Qual é a base que nós temos para buscar a felicidade? Onde ela realmente está? Será que nós sabemos realmente o que nós estamos fazendo aqui, da onde viemos e para onde vamos? Então, quando a doutrina espírita nos traz essa base para nós suplantarmos, né, todos os nossos momentos difíceis. Né? Sabe o que eu acho bom? Bom. Nessa busca da felicidade, nessa discussão, nessa reflexão sobre a felicidade, é que ela não cabe em nenhuma receita. Se a gente quiser estabelecer aqui normas, uma receita para se encontrar a felicidade, ela vai variar de pessoa para pessoa. Não há receita de bolo. Né? Não há receita de bolo. Não há receita de bolo. A felicidade tem que ser uma conquista pessoal. Muito particular. Muito particular. E o que nós falamos aqui é comum. É comum a todos, né? Da prática do bem, do amor, da caridade. Né? Esses são roteiros. Esses são os roteiros, né? Mas cada um deve fazer do seu jeito. Claro. Né? Cada um pode fazer do seu jeito. Isso que é importante, né? Essa crença no futuro, né? Então, tudo isso faz parte desse complexo para que nós possamos ser felizes, dentro do que é possível aqui na Terra. E são momentos, né? São momentos que se vive. Quer dizer, quais são os momentos que nos dão mais satisfação? Né? Para mim, tem sido as oportunidades de ajudar alguém, de servir alguém. Independente do tamanho, né, desta ajuda que se possa prestar. Isso para mim tem sido uma grande recompensa. E eu ouvi, e alguém me trouxe essa experiência que eu quero aproveitar para relatar como demonstrativo daquilo que se pode fazer no dia a dia. Porque Deus não nos exige grandes feitos, né, para que nós possamos ir acumulando créditos na conquista e na construção da nossa felicidade. Um professor me ligou lá para a rádio, para dar um depoimento. E disse, olha, eu faço questão de te passar esse depoimento. Vivi isso ontem. Tá? Estava no ônibus, na parada ali, até vou relatar com os detalhes que ele me transmitiu, de repente chega até no próprio autor, ou alguém que pode ter contato com ele. Estava no ônibus, subindo a Rio Branco, ali na esquina da Rio Branco Andradas, dobra à direita, tem uma parada de ônibus ali, bastante movimentada sempre. Eu desci ali, ok. Mas o motorista parou o ônibus. Quando eu vi, ele saiu do ônibus. Me chamou a atenção. Eu fiquei olhando. Havia um cadeirante na parada, uma pessoa sem as duas pernas, numa cadeira. O motorista parou o ônibus, freou o ônibus, pegou o cadeirante, não era daqueles ônibus que tem acesso para a plataforma, né? Não tem a plataforma. Pegou o cadeirante no colo, subiu com ele,
as escadas do ônibus, colocou ele dentro do ônibus, deu um jeito de colocar o cinto de segurança nele e disse para ele: tu só sai agora, tu me avisa onde tu vai parar. Quando tiver que parar, eu vou te descer também. Ele ficou impressionado. E eu, agora contando aqui, me arrepiei mais do que quando ele me fez esse relato. Por quê? Porque isso é uma demonstração de amor desinteressado ao próximo. Ele não anotou o nome do motorista, não anotou o número do ônibus, mas, claro, ele lembrou o horário, foi 18 horas, numa segunda-feira, que isso aconteceu. Então, isto é a prática do amor ao próximo na sua plenitude. É possível que o motorista, ao longo do seu trabalho, até o final do seu trabalho, tenha até enfrentado dissabores. Sei lá, o trânsito é tão desafiador, às vezes a gente passa o sinal, às vezes passa alguém na nossa frente e a gente é levado a uma reação até quem sabe incontrolável, mas eu tenho certeza de que esse foi um momento de grandeza que esse ser humano viveu. E o seu exemplo pode servir para muitas outras pessoas. Pode contagiar muita gente. Contagiar. Ele poderia alegar que o ônibus não estava equipado. Que não estava equipado. Pronto, uma justificativa implausível. Claro. Mas dá para perceber que ele sentiu pela pessoa, né? Eu trabalhei 3 anos e meio como cobrador de ônibus. Olha aí. Então eu vivenciei algumas demonstrações assim, Vicente, de encantar. Eu vou falar porque não vou tocar nomes nem nada. Nós estávamos trabalhando, era meia-noite, nós estávamos vindo do centro para Neves, e eu trabalhava com um motorista que eu sempre percebi que ele era um cara muito humano, assim, sabe? E nós estávamos vindo ali na faixa de São Pedro, que agora está duplicado, e tem um rapaz que ele tem muita dificuldade de caminhar, assim, ele caminha com muita dificuldade, ele passou por um acidente, então ele tem que esperar um tempão para ele descer do ônibus, depois o ônibus sai, ele tem que atravessar para o outro lado, porque ele mora no bairro do outro lado da BR. E naquele dia ele veio com o ônibus assim e tinha um certo movimento. Ele pegou o ônibus, foi lá, saiu para fora do asfalto na contramão lá para largar o cara bem na rua dele. O motorista? O motorista fez Olha isso. Aí, ó. E ele assim, eu falei para ele: cara, mas tu arriscou, né? Olha o que tu levou. Tá, mas tu já viu esse cara atravessar essa faixa nessas horas aí? Na lentidão que ele tá. Eu disse: cara, que legal, né, tio? Ele pensou no cara, ele poderia, desce aí, chama alguém para vir te buscar, né? Mas não. Exemplos arrastam, né? Nossa. Jesus falava, né? Convença as pessoas, mas se possível sem palavras, com atitudes. Né? Isso realmente faz a diferença. Eu queria encerrar aqui a minha participação nesse programa, que hoje realmente também me comoveu bastante, né? Por tudo que nós discutimos, por tudo que a gente falou aqui, né? Porque todos nós passamos por dificuldades, sim. Aqueles dias difíceis, aquelas dificuldades que parece que não tem solução, né? Que a gente não se desespere, né? Que a gente creia que realmente é possível e que nós estamos aqui sempre amparados, né? Pelo nosso anjo da guarda, que Deus é um pai de amor e que tudo que acontece é para a nossa evolução, né? Para o nosso progresso. E Chico faz uma reflexão muito singela no livro Momentos de Reflexão, ele psicografa uma mensagem de Emmanuel, bem curtinha, mas para nós refletirmos. E ele diz assim: se perguntássemos ao grão de trigo sobre o que ele acha do moinho que irá triturá-lo, ele diria que seria o seu tormento, o seu fim. No entanto, é lá que ele se glorifica, se transformando no sagrado alimento. Olha só. Então, que as dificuldades possam servir, né, para nós crescermos, para nós evoluirmos, né, sabendo que fé em Deus é nesse momento que a gente pode dizer que tem fé, né, quando a gente está diante das dificuldades. Tá? Fé em Deus e ligar o pisca do carro nunca é demais. Márcia, encerrando. Para encerrar, então, tem um conto, desses contos orientais fantásticos, né, que sempre nos trazem muitas reflexões, aonde um sábio que conhece as respostas de tudo, ele é indagado por um jovem que chega com um pássaro muito pequeno na mão. Muita gente deve conhecer esse conto. Ele chega com aquele pássaro e pergunta: esse pássaro que está na minha mão está vivo ou morto? E o jovem já astutamente pensou: se ele disser que está morto, eu vou abrir a mão e o pássaro vai voar. Se ele disser que está vivo, eu vou esmagar o pássaro e vou apresentar um pássaro morto, né? E aquele sábio olha para ele e diz assim:
A Era uma resposta pegadinha, né? está em tuas mãos. Eu me atrevo a dizer que a resposta da felicidade, ela está em nossas mãos também, né? Então, aquilo que quisermos fazer da nossa vida, da nossa história, das construções para o nosso bem-estar, nós conseguiremos fazer, a partir realmente desses movimentos interiores que o Jorge fechou para nós aí também, trazendo uma reflexão a respeito da fé, tão importante. A felicidade está em nossas mãos. Diógenes? Literalmente. Parte só de nós, né? O objetivo de buscar a felicidade parte só de nós. E que a gente possa fazer essa distinção, né? De que tudo isso daqui não é tudo. Que tem muito mais. Que é só um momento, é só uma passagem. Porque enquanto a gente ficar resumido a este momento pelo qual a gente vive, a gente vai acabar confundindo as coisas e achando que a felicidade também estão nas coisas materiais. E não, né? A felicidade é uma construção íntima do espírito. Né? E sempre que nós atendermos a nossa consciência, né, em vez das nossas paixões, né, quando nós tivermos essa sensibilidade de perceber o que a nossa consciência nos diz, nós estamos nos aproximando um passo a passo da felicidade. Né? Muito bom. Pegando todas, né, as informações que foram dadas e na citação do Jorge, né, do grão do trigo, né, que nós possamos ter alimentado a esperança de quem nos acompanhou em mais esta edição do nosso Despertar Espírita, que termina aqui, mas com a certeza de que a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. A Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, possui uma estrutura dinâmica, com um conselho deliberativo, o presidente e 4 vice-presidências, sendo a primeira destinada ao espiritismo, a segunda, destinada ao Lar de Joaquina, ensino e assistência social, a terceira, destinada à administração e finanças e a quarta, destinada ao patrimônio e segurança, todas trabalhando harmonicamente de forma integrada, cada uma com diversos departamentos afins, onde se destaca o departamento de geração de rendas, formado pelos setores de arrecadação, tais como brechó, livraria, risoto, artesanato, alimentos, sócios efetivos e cooperadores, entre outros, todos destinados à sustentabilidade da instituição. Hoje, nossas despesas básicas são com o Lar de Joaquina e Centro de Assistência Social Lar de Joaquina, que oferece 3 refeições diárias a mais de 120 crianças, além da folha de pagamento de seus funcionários. Graças à colaboração de muitos anônimos, as nossas atividades são viáveis. Espiritismo. Reuniões públicas espíritas. A temática abordada versa sobre as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Atendimento fraterno. O serviço de atendimento fraterno através do diálogo recebe fraternalmente a pessoa, proporcionando-lhe a oportunidade de expor livremente em caráter privativo suas dificuldades. Grupos de estudos. Para participar dos grupos de estudos deve-se observar alguns requisitos. Ter interesse em estudos e pesquisas espíritas, frequentar regularmente por, no mínimo, 6 meses as reuniões públicas da SEEC ou outra instituição espírita, participar de entrevista com membros do Departamento de Cultura Espírita da SEEC, ter participado de curso de básico ou de introdução ao espiritismo na SEEC ou em outra sociedade espírita. Hoje o Lar de Joaquina possui uma estrutura dinâmica, com 2 coordenadorias, uma de ensino, representada pela Escola de Ensino Fundamental Lar de Joaquina, responsável pela educação formal, e outra de assistência social, denominado Centro de Assistência Social Lar de Joaquina, responsável pelas várias oficinas e de atividades educativas. As diversas atividades se desenvolvem através de projetos e subprojetos que atendem aos regimes apoio socioeducativo, onde se destacam a valorização da vida, com palestras formativas com o objetivo de auxiliar de certa forma no resgate da cidadania. Todas as atividades são oferecidas de forma gratuita aos alunos e familiares, com a colaboração de um grande número de profissionais voluntários que se acham envolvidos na orientação e realização das tarefas nas diversas áreas de atuação, além de estagiários e funcionários da entidade. SEEC Lar de Joaquina, 97 anos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.